Vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Celestial, a Jesus neste momento. Divino Mestre Jesus, estamos aqui em Tua casa de oração, comemorando 46 anos, Senhor, de existência dessa jornada, levando a Tua mensagem a todos os cantos e recantos, Senhor, abrindo a mente de cada um. Nós te pedimos na tarde de hoje, Senhor, que a mensagem trazida do Teu Evangelho, Jesus, seja tocada nos corações, assim como tocasse, Senhor, no meu, nesta casa de oração, através da jornada da mulher espírita paraibana. Que esta jornada possa crescer cada vez mais, levando a Tua mensagem, Jesus amado. Abençoa, Pai, cada vez mais os dirigentes, que levem cada vez mais à frente, Senhor, salvando almas, abrindo o coração de cada um. Nós te pedimos também, ó Pai, por cada um dos nossos irmãos que aqui se encontram, precisando da Tua ajuda, do Teu esclarecimento, para que saiam daqui, Jesus, cheio de paz e de amor, para distribuir com todos aqueles que necessitam. Só temos a Te agradecer neste momento, ó Pai, por este trabalho tão maravilhoso, salvando almas, Senhor. Agradecer a Ti, a nossa irmã Memê e a toda a equipe de irmãos que fizeram presente em toda esta jornada, Jesus. Só Ti, ó Pai, que nos segura e que nos encaminha na Tua caminhada, dando a condição necessária, ó Pai, a cada uma das nossas irmãs, que fizeram da palavra toda esta jornada, todos esses meses que foi feito em cada recanto, Senhor, que dê a continuidade cada vez mais. Só temos a Te agradecer neste momento, agradecendo a Ti e a toda a equipe de irmãos que acompanharam toda esta jornada. Só temos a Te agradecer hoje e sempre. Agora, realmente, vamos entregar a palavra à nossa irmã Gisélia, que nos faz falar sobre a vitória do amor. Fica à vontade, Gisélia. Alguém ajeita aqui para mim, não é assim mesmo? Tá ligado? Subir mais um pouquinho, não? Não, mais para lá. Mais para lá um pouquinho. Não, ainda não. Mais. Tá bom, obrigada. Irmãos e amigos, boa tarde. Estamos aqui mais uma vez, a convite das irmãs que fazem esta programação. Queremos falar nessa jornada, um pouquinho dessa jornada, do nosso trabalho. Estava vendo agora todo o que passou e vem na nossa mente a recordação daquela época. Recordar é viver. E vivenciamos nesses instantes as lembranças saudáveis desta tarefa de amor.
lembrando este casal amigo que plantou esta semente e que está germinando e que está dando os seus frutos e que já vamos chegando quase às bodas de ouro. As bodas de prata nós comemoramos, foi muito bonito, muito bom. E vendo as fotos, passando tudo aí, lembrando que naquela época não tínhamos fotos, era contratado um retratista. E nós não tínhamos fotos coloridas. E ainda resta na minha casa umas fotos daquela época. E nos dá aquela felicidade de termos participado desta tarefa. A convite de Teixeira, que quando ele me viu não me soltou mais. Se você vai fazer parte desta tarefa. Nesta época, eu estava no Leopoldo Cirne, no Baixo Roge, naquele centro onde ficava o lixão do Roge, a cadeia, e um trem que passava fazendo um barulho muito grande. Mas aquela casinha tinha muita luz, Comemoramos 75 anos daquela casa, lembrando também dos corajosos que conseguiram, na beira da linha, como se chamava, construir uma casa espírita. E colocar um dos nomes mais importantes da nossa doutrina, Leopoldo Cirne, 20 anos presidente da Federação Espírita Brasileira. Portanto, é uma felicidade muito grande. Agradeço a Teixeira, Maria José, que me deram esta oportunidade de falar, de estar na jornada fazendo este trabalho. A nossa mentora Meimei, cujo nome, Meimei, é uma palavra chinesa que significa amor puro. E vamos tocar nesta palavra amor na tarde de hoje. No capítulo 23 do Evangelho de Jesus, deste Evangelho que nós pegamos essas mensagens que se distribui aqui nas casas espíritas, aqui na casa, neste trabalho da jornada, e tem a mensagem que diz que o Evangelho é sol nas nossas almas, é luz no nosso coração, é paz dentro do nosso ser, é alimento para as nossas almas. Então, nós vamos falar sobre o amor. Então, no capítulo 23 do Evangelho de Jesus, tem uma citação de Mateus e de Lucas que Jesus diz: eu não vim destruir, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, eu vim lançar fogo à terra e quero que ele se acenda. Então, lendo essa passagem, parece haver algo errado aqui. Porque Jesus para nós é a personificação do bem, é a personificação do amor, da bondade, da doçura. Jesus que nos recomendou o perdão, que nos recomendou a tolerância, que nos assegurou que todas as leis e todos os profetas se resumem tudo no amor. E recomendou que o próximo é um amor para nós, deve ser um amor para nós. Então, fomos adiante. Se ele diz que não veio trazer a paz, paz é harmonia, paz é equilíbrio, paz é bem-estar íntimo. Se você está em paz, você está bem. Espada simboliza luta, simboliza divisão. Então, nós vemos nesta passagem, nesta citação de Mateus e Lucas, que não exprime com exatidão o pensamento de Jesus, porque está olhando ao pé da letra, não exprime o sentimento de Jesus. O seu pensamento nesta hora, e está certo, ele não errou nessa passagem. O seu pensamento nessa hora era o seguinte: não penseis que a minha doutrina se instale pacificamente. Porque Jesus estava trazendo um novo ensinamento.
E toda ideia nova provoca reações, toda ideia nova provoca opositores. A própria jornada provocou muita oposição. Toda ideia nova provoca interesses e faz interesses feridos. Então, a prova está nas grandes descobertas, nos grandes descobrimentos. A luta dos seus descobridores. Vê a situação de Galileu. O próprio Kardec também sofreu bastante quando começou o trabalho da doutrina espírita. O Espírito de Verdade disse: tua missão é espinhosa, a tua missão é rude, porque trata-se de reformar o mundo. Trata-se de reformar o mundo. Porque os ensinamentos de Jesus, todas as lições que ele nos trouxe, minava pela base todos os interesses escusos dos fariseus, dos escribas, dos sacerdotes, que eles viviam às custas das crendices do povo, à custa do medo religioso. Jesus veio trazer ao mundo uma doutrina que separava aqueles abusos, os sofrimentos, as tradições sustentadas pelos fariseus, onde predominava a força, onde predominava a má vontade, onde o ser humano vivia na escravidão política, na escravidão social, na escravidão de raça e de credo. Era onde Jesus pregava o seu amor, nessa situação. Vamos aí ver o trabalho, a luta para o tributo do César, tributo de César, o tributo a César. Era horrível essa situação do tributo. Então, eles procuraram a Jesus e perguntaram se deveriam pagar o tributo a César, porque era um problema muito grande. Foi quando Jesus disse: dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Neste momento, Jesus separou os dois mundos, o mundo material e o mundo espiritual, o mundo de Deus e o mundo de César. Tudo o que aconteceu com Jesus, tudo o que aconteceu nos seus ensinamentos na sua passagem pela terra, era inevitável. Era inevitável porque era inerente à inferioridade dos seres humanos naquela época. Era inerente. Porque Jesus queria trazer esse fogo, que ele falou, bem aceso, para que os homens se agrupassem em torno dele, aprenderem, praticarem e espalharem os seus ensinamentos. Era aí que Jesus queria. Aí era que estava o objetivo da sua missão. E trazendo esse progresso, ele deu motivo a lutas no seio das famílias, entre os que desejavam conhecer este novo ensinamento e os que não desejavam, e os que não aceitavam este ensinamento. Porque Jesus queria substituir a fé cega pelo amor, pelo entendimento, pela prática da caridade, pela prática da fraternidade, que são os alicerces da paz universal. No templo de Jerusalém, onde os doutores da lei estudavam os livros sagrados, ele respondeu a um deles, ele respondeu a um doutor da lei, que amar a Deus e ao próximo, que em amar a Deus e ao próximo, que ali estava toda a lei e todos os profetas. Então, o silêncio no templo de Jerusalém foi geral, porque naquele momento Jesus fez tremer as bases das culturas e tradições antigas ao falar na palavra amor, porque só se ouvia o olho por olho e o dente por dente, porque o amor é o cumprimento da lei. Então Jesus representava em si a verdade. E a verdade ainda não era aceita no mundo de conflitos. E ninguém deixou na terra tanta sabedoria e tanto amor como ele. A sua vinda, a vinda de Jesus aos fluidos grosseiros da terra, é a história da redenção da humanidade. Foi naquele povo sofrido da Palestina,
Numa sociedade dominada pelo poder religioso, que ele trouxe a sua mensagem transformadora. Muitas foram as mudanças, as transformações, as curas morais praticadas por Jesus. As curas morais que se encontram registradas nos seus evangelhos. Madalena é a história da reabilitação da mulher. Jesus deu valor a Maria Madalena. Madalena possuía uma vivenda de linhas gregas. Ela possuía arcas abarrotadas de ouro, sedas, damascos, que era o tecido daquela época, joias exóticas, perfumes originais, trazidos de vários países. Ela possuía moedas de todas as procedências, ela possuía servos de vários países, mas ela era infeliz, rejeitada, sofrida, angustiada. E a sua serva, a convidou para ouvir a Jesus, que ele se encontrava ali perto, em Cafarnaum. E ela diz: eu não vou. Os rabis são puros. Eles detestam os infelizes. É quando ela diz: os rabis não são puros. Eles são puros. Mas eles... Me perdi aqui. Mas eles amam os sofredores. Aí nós vemos mais outras curas morais que foram praticadas, morais e definitivas, que foram praticadas por Jesus. Foi a de Zaqueu, chefe dos publicanos, servidor de César. Ele aceitou o convite de Jesus e transformou-se. Após a morte de Jesus, Zaqueu foi convidado por Simão Pedro e solicitou dele que ele fosse dirigir uma florescente igreja nas terras de Cesareia. Conta-nos Leon Tolstói, no seu livro Ressurreição e Vida, que um dia encontrou Zaqueu num lugar muito bonito da espiritualidade, num lugar muito iluminado, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho para um grupo de espíritos. Nós vemos aí a transformação moral, a mudança do ser humano, o amor que ele conseguiu, a luz que ele conseguiu, a verdade que ele aceitou. Outra cura importante nos ensinamentos de Jesus na sua caminhada foi a de Levi, o publicano. Também foi convidado, aceitou o convite de Jesus e, num gesto de felicidade, ele promoveu um banquete, convidou os publicanos, convidou a Jesus e os seus apóstolos, convidou a todos eles que fossem participar, e até chamado o banquete dos publicanos. E Jesus estava lá presente. Jesus foi. E foi quando os fariseus perguntaram: por que o teu mestre come com publicanos e com pessoas de má vida? E Jesus diz, uma das páginas mais bonitas, aonde eu consegui fazer este trabalho, esta palestra, no Teatro Santa Isabel, em Recife, numa tarde como essa. E eu levando essa mensagem bonita de Zaqueu. E quando ele diz: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os pecadores, para os sofredores, para aqueles que necessitam da alimentação espiritual. Eu vim para os doentes. Essa passagem, meus irmãos, abriu uma nova era para os decaídos, para os aflitos e para os doentes da alma. Eram muitos aqueles. Quando Jesus fazia as suas pregações, eles buscavam a Jesus. Eles ficavam embevecidos com a sua mensagem. Eles eram num silêncio total, mas não é um silêncio de quem aprende, de quem quer aprender. É um silêncio de quem está feliz.
feliz com aquela mensagem, porque as palavras de Jesus, os ensinamentos de Jesus, eles alimentam a nossa alma. Eles mudam seus ensinamentos, mudam o roteiro de vida de quem está no caminho errado. De quem precisa, está sentindo necessidade de amor. Então, ele diz que eu não vim para os doentes, eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que sofrem. Há um ano atrás, eu levei uma queda, saí caindo de escada abaixo, eu quebrei o fêmur. E numa noite sofrida, onde me preparava para uma cirurgia de emergência, eu senti a presença dos espíritos amigos. Eles foram ter comigo, eles foram me ajudar. E uma das presenças que eu olhava era a Madre Teresa de Calcutá. Eu não acreditei. Que honra de ser visitada por esse ser de luz, porque Madre de Calcutá era um amor. Então, eu fiquei pensando, quando há uns dias atrás, a Laurinda, esposa de Carlos Romero, eles estiveram na França, e quando chegaram lá, eles visitam galerias de arte, visitam livrarias, exposições. Aí ele entrou numa dessas galerias e encontrou uma foto de Madre Teresa de Calcutá. Aí chegou esta semana, há semanas atrás, ele disse, olha, eu trouxe uma coisa para você, porque quando eu entrei, eu me lembrei de você. Ele não sabia que eu tinha afinidades com Madre Teresa de Calcutá. Então agora acreditei que era ela, que estava nos ajudando. Porque a dor, meus irmãos, é grande. A dor nos leitos dos hospitais é grande. E eu fiquei feliz com esse presente. Então ele diz, eu não vim para os doentes. Então quando ele diz isso, essa passagem abre nova era, abria novas oportunidades para aqueles que estavam aflitos. Ele mesmo disse, vem a mim aqueles que sofrem, vinde a mim aqueles que choram, vinde a mim os aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo de Jesus não é pesado, o jugo de Jesus é os seus ensinamentos, é a lei. O jugo de Jesus é a lei. Então, ele veio para os aflitos, para os sofridos daquela época. Eram muitos os sofredores daquela época. A escravidão era grande, a canga social, a trava social dos políticos, dos fariseus, dos sacerdotes, dos escribas, era grande. Assim, meus irmãos, nesse momento onde que ele diz, vinde a mim, foi uma oportunidade feliz para todos aqueles decaídos. E, no entanto, ele veio dar uma luz, abrir uma nova oportunidade, um novo caminho para a samaritana. A samaritana era uma mulher infeliz, era uma mulher rejeitada, era rejeitada pelos próprios samaritanos. Era uma mulher que a sua vida estava fora dos padrões éticos daquela sociedade. Ao encontro de Jesus, no poço do pai Jacó, o poço do pai Jacó era onde todos aqueles tiravam água para matar a sua sede. Ela estava lá buscando água para matar a sede, quando Jesus aparece. E quando Jesus chega, que mantém com a samaritana um diálogo amoroso, um diálogo amigo, um diálogo fraterno, um diálogo acolhedor. Ali mudou a vida da samaritana, totalmente. Mudou a história de sua vida. Porque naquele momento, Jesus rompia com a ditadura do preconceito. Jesus dominou naquele momento as vibrações más que envolviam a samaritana. E mudou a sua vida. Afastou todo esse preconceito. Era um preconceito moral. Ninguém queria saber por causa das suas posições na vida, as suas posições erradas.
Mas para Jesus, acima de tudo, a samaritana era um ser humano. Era um ser humano que precisava de amor, que precisava de carinho. Há mais de 2000 anos, Paulo de Tarso entendeu como ninguém, a lei de amor. Paulo de Tarso era um cidadão romano, era um fariseu por formação religiosa e era um doutor da lei. Mas nós perguntamos, mas o que fez Paulo de Tarso acreditar no amor? O que fez Paulo de Tarso definir o amor como ele define? Está aqui no Evangelho, numa das passagens da caridade, onde ele define o amor. O que foi que fez? O que foi que fez ele ter toda essa transformação? Aí se pergunta, será que foi uma reflexão? Será que foi uma análise? Será que foi o encontro de Damasco? Mas os Espíritos dizem que o encontro de Damasco serviu para romper as tradições, serviu para romper as cristalizações inferiores que estava ainda com ele. Mas a iluminação foi uma conquista. E com muito sacrifício ele conseguiu essa iluminação. Com muita luta, com muito amor, com muito trabalho, consegui a sua mudança. Consegui esta conquista, onde depois ele mudou, transporta totalmente. Todo mundo conhece a história de Paulo de Tarso. Madre Teresa de Calcutá é outra mensagem de amor, é outra mensagem de carinho, é outra mensagem de conforto espiritual. Madre Teresa de Calcutá é prêmio Nobel da Paz. A obra de Madre Teresa de Calcutá se espalhou por 95 países. E ela, quando criou a Ordem das Missionárias da Caridade, ela definiu regras que dizia: a minha comunidade são os pobres, a sua saúde é a minha saúde, a sua dor é a minha dor, a sua lágrima é a minha lágrima. Isso é amor, meus irmãos, isso é amor. Assim, esse amor foi com Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade. Esse amor também foi com Chico Xavier, expoente do bem. Quantas dádivas não chegaram para nós através das suas mãos, das suas abençoadas mãos. Quantas dádivas, quantas lições, quantos ensinamentos vieram através das suas mãos abençoadas. Todas estas pessoas, todos estes seres, todos esses nossos irmãos que me antecederam, que trouxeram esta mensagem, que trouxeram amor, que deixaram exemplos, foram missionários movidos pelo amor, movidos pela esperança. Movidos pela esperança. Todas essas vidas foram acompanhadas pelo bem, se melhoraram, se transformaram e passaram adiante essa mensagem consoladora, essa mensagem de amor. Porque amar a Deus é agradecer tudo que Ele nos concede. Amar a Deus é agradecer a vida. Amar a Deus é agradecer a natureza. A nossa natureza que está sendo destruída e que precisa ser respeitada. Agradecer a bênção do lar. Diz os Espíritos que no lar se reúnem amigos e inimigos, juízes e réus, espíritos que faliram, espíritos que erraram e que juntos voltam para reparar os seus erros. Ser pai é uma missão, ser mãe é uma missão.
É uma oportunidade feliz de dar vida a outras vidas, de voltarem à terra, cumprir os seus erros, reviver o seu passado, se ajustar diante da lei divina, diante das leis de Deus. Porque nós somos espíritos rebeldes. Somos alunos relapsos da eterna escola da vida. Estamos aqui numa oportunidade feliz que Ele nos concede, através da reencarnação. A reencarnação para nós é uma bênção, onde podemos aí, aqui na Terra, desenvolver as nossas aptidões, ajudar ao próximo, ajudar a nós mesmos. É uma bênção a família, é uma bênção trazer que todos estejam em torno de nós, unidos pelo amor. Conheço famílias que não se gostam, irmãos que não se falam. Então, a doutrina espírita nos explica. Estamos juntos para reparar, para amar, para perdoar, para desculpar. É uma oportunidade muito feliz. Temos que agradecer a bênção dessa doutrina. Essa doutrina que nos esclarece. Essa doutrina que ilumina as nossas vidas. Essa doutrina que abre novos horizontes na nossa caminhada na Terra. Quando entrei na doutrina espírita, eu não sabia, eu sabia que Deus, aprendia que Deus é nosso Pai. Mas uma das respostas mais importantes na doutrina espírita é que Deus é a inteligência suprema do universo, é a causa primária de todas as coisas. Eu nunca tinha ouvido falar essa mensagem divina, que Kardec teve a oportunidade feliz de começar o Livro dos Espíritos, perguntando o que é Deus, não é quem é Deus, que é Deus. Os Espíritos trouxeram esta mensagem. Deus é a inteligência suprema do universo, causa primária de todas as coisas. Essa doutrina que nos esclarece, que nos dá a oportunidade feliz de caminharmos entendendo o que é a vida, entendendo o que é a dor, entendendo o que é o amor, a ingratidão. Nós trabalhamos na nossa casa com 5 favelas, as favelas perigosas. A princípio visitávamos estas favelas, hoje já não visitamos mais, é muito perigo entrar numa favela hoje. Mas visitávamos, viam a dificuldade desses seres, destas pessoas, a dor, o sofrimento, a bebida, a droga, palavrões. Tudo isso nós víamos, a fome. Já cheguei em lares onde o marido estava batendo na mulher. E, no entanto, eu ainda tive coragem, eu era tão corajosa, já não sou tanto assim, estou muito precavida. E ela participava do centro, e eu disse, não, por favor, não faça isso. Ele disse, não se aproxime. Como que disse, se vier, apanha. Então, eu via o sofrimento dessas pessoas. As vivências que elas têm nas favelas, tem pessoas boas também. Tem pessoas que ainda não estão precisando dessa reforma, deste reparo, desta luz, desta água cristalina e acalentadora que nós já bebemos. Visitávamos os presídios. Tinha uma tarefa todo domingo de manhã no presídio do Roge. Hoje ainda tenho bilhetes dos presos que mandavam pedir toalha, escova de dente, pasta, sabonete. Ainda tem. Ainda tenho bilhetes pedindo para falar com meu irmão, que era juiz, para que tirasse ele de lá. Ele já botou ele lá, como era que eu ia falar para tirar? Errou, tem que responder pelos seus erros. É lei. Tem que responder pelos seus erros. E encontrávamos crianças famintas, doentes, sofridas. E ficávamos pensando. Antes, achava que Deus não era bom.
Nós vemos hoje que nós estamos dentro da lei de causa e efeito. A terceira lei de Newton, mas também é uma lei moral. Então, se erramos, temos que reparar os nossos erros. Temos que agradecer a esta doutrina, que nos mostra tantos exemplos, tantos ensinamentos, a fé, a esperança, o amor, a caridade. Tem a história de Jó. Jó possuía muitos bens, era rico, riquíssimo. E de repente perdeu tudo. De repente ele perdeu tudo. Ficou sem nada. Todos abandonaram Jó. A mulher dele ficou ao lado dele. Mas houve um tempo em que ela diz: deixa esse teu Deus. Este teu Deus não serve. Fraquejou. Ele não. Por isso que chama a paciência de Jó. E ele não aceitando isso. Perdeu os bois, perdeu todos os bens, perdeu a casa, perdeu as plantações. Foi uma prova de repente. E esta prova passou. E ele readquiriu tudo o que ele perdeu. São as provas que as pessoas têm que passar. São as provas da vida. Deus é justo, Ele não é injusto, Ele é bom, soberanamente bom e justo. É Deus. Vemos a história de Joana de Cusa, aonde para os circos romanos morrer. E quando o filho diz: abjura mãe esse teu Deus. E ela não, ela foi firme até o fim. Por isso é que essa doutrina representa para nós um tesouro. Porque é uma doutrina de educação, não é uma doutrina de salvação. Salvar somos cada um de nós que vamos nos salvar pelas nossas obras. Porque o ser humano tem as suas provas na vida, tem as suas dificuldades, as suas dores, as suas angústias. Não é por isso que ele vai desistir. Tem a sua moral, porque a moral é a sua carteira de identidade, mostrando que ele é responsável por ele mesmo. A caridade, se eu não tiver caridade, eu nada sou. É saber fazer a caridade. É ao encontro do meu próximo. E o próximo está dentro da minha casa. É o mais próximo de mim. É a minha família, os que convivem comigo. E se eu não puder ajudar, eu posso ajudar, mas se eles não quiserem, eu fiz a minha parte. Resta orar, resta pedir. Porque um dia, como diz a música, todos nós seremos anjos. Seremos espíritos bons, como Zaqueu. Zaqueu era um publicano, detestado, odiado, cobrador de imposto, servidor do governo de César. Mas ele acordou. Ele acordou. Jesus convidou, ele aceitou. E ele foi até o fim cumprindo a sua tarefa. Esta doutrina nos dá força, nos dá coragem. Ela mostra porque sofremos, porque nascemos. E mostra a caminhada para sermos felizes. É uma doutrina que realmente consola e realmente esclarece, mostrando que cada um de nós tem uma missão na Terra. Nós não estamos aqui para nada, temos uma missão, temos que cumprir o trabalho, saber para que viemos. Especialmente o espírita, aquele que já encontrou a casa espírita, a doutrina espírita, a casa espírita, que já leu o Evangelho de Jesus, que já ouviu, já viu os seus, sentiu os seus ensinamentos. Ele tem uma missão, ele tem uma missão com ele mesmo,
Ele tem uma missão com a doutrina. Ele tem uma missão com a casa onde ele frequenta. Temos uma missão com a nossa família. Uma das organizações mais importantes na Terra é a família. Família. Uma das organizações mais importantes na Terra. Ser mãe é missão. Ser pai, ser avô é uma missão. Eu me lembro que uma mãe era uma empregada doméstica. Ela veio do interior, foi para a cidade grande, lá encontrou uma pessoa, gostou dessa pessoa, engravidou, mas essa pessoa abandonou e ela ficou grávida. Quando chegou um tempo, ela foi fazer o pré-natal e descobriram lá que era o filho, tinha anencefalia, era um anencéfalo. E que ela deveria tirar esse filho. Ela não quis aceitar, ela não tirou esse filho. Ela ficou até onde pôde com esta criança. E o pai dessa criança abandonou, ela não sabia nem onde andava, sozinha no mundo, não tinha ninguém. A patroa não quis mais a mulher grávida, porque ia trazer uma criança, ia dar problema. Então, chegou a hora, ela foi para o hospital para ter esse filho. Quando chegou lá, aí em dores a criança nasceu, era um anencéfalo. Há poucos instantes ele desencarnou, ele morreu. Então ela ficou procurando saber, cadê meu filho, cadê meu filho, cadê meu filho? Então disseram para que ele tinha morrido e se explicou. Mas eu quero ver meu filho, ele estava na pedra já, mas eu quero ver, ansiosa para ver. E quando chegou lá, ela viu. Mas o médico que estava nesta hora lá, que fez o parto dela, foi acompanhando para que ela fosse ver o filho. Quando chegou lá, ela chorava diante desse filho, mas ele era um médium vidente. E ele viu quando o Espírito disse, obrigada, mãe. Obrigada porque tu me recebestes. Com todo esse carinho que tu me destes. Com todo esse amor que tu me deste, mãe. O médico ouvindo o médico. Ele ouvindo, porque eu precisava desses 8 meses para completar a minha tarefa. Eu vim sem cérebro, eu morri de uma overdose de cocaína. E essa mãe não sabia, não estava ouvindo nada. E o médico acalmou e ela chorava muito e se conformou. Ser mãe por uns instantes é uma dádiva de Deus. É uma bênção de Deus. Então nós temos dentro dessa doutrina muito amor, muito ensinamento. Quantos os sofrimentos, quantas dores, quantos lares eu fui fazer o evangelho no lar. Eu tenho mais de 1000 evangelhos feitos nas casas, era o meu trabalho. Mas uma vez eu fui fazer um evangelho no lar, onde a mulher queria. Ela queria, ela sofria. E o marido não queria saber de nada. Quando foi na hora do evangelho, foi uma briga desse casal. Tão grande que eu saí, fiquei no terraço sem saber o que fazer. Acalmar eu não podia, porque ele não podia ouvir nada, ele não queria ouvir ninguém. Outra vez, foi na cozinha, os filhos pegaram uma briga, era pão para todo lado. Para lá, para cá, era uma briga. Quer dizer, são famílias em desajuste. Famílias sofridas em desajustes. O evangelho no lar é um trabalho de amor. É abrir as suas portas para que Jesus penetre em seu lar. Abrir as suas portas para que ele chegue até nós. Eu fazia o evangelho na casa da minha mãe. Ela já se foi há pouco tempo. Esta semana passada, eu sonhei com a minha mãe. Eu não sonhei com a minha mãe, eu fui até ela. Chegando lá, ela estava
sofrida ainda estava sofrida, triste, muito triste. Eu acho que era saudade da família, isso é normal. Então, eu dizia: mãe, como é que você vai? Olha, eu tenho um negócio para você. Eu tenho uma caixinha, e lhe dei uma caixinha a ela, onde dentro dessa caixinha tinha vários ensinamentos. Aquelas caixinhas que diz: seja feliz, Deus lhe quer bem, Deus lhe ama, e dê a ela. E ela segurava essa caixinha assim, ficava olhando para mim. Passou-se, novamente fui me encontrar com a minha mãe. Fui lá onde ela estava. Então ela estava participando de uma plateia como essa, onde iam passar uma dramatização, um ensinamento. E ela ainda estava triste. E no entanto, como eu fui, me desdobrei. Eu não pude entrar nessa casa, eu não pude entrar nesse auditório. Eu estava vendo a minha mãe e ela não estava me vendo. Eu queria abraçá-la, mas não podia. Por causa das vibrações, eu estava levitando, eu tinha ido até lá, mas não podia encontrar com ela. O que faz isso? A doutrina me ensinou. A doutrina me deu essa força, essa luz. Por isso que eu digo: mãe, pai, são bênçãos, irmãos, parentes, amigos. Por isso que Kardec disse que os laços de família continuam. Porque estes laços não são aqui, eles vão além da matéria, são laços de sentimentos. Eu tive na minha vida, no princípio, um irmão teimoso, desobediente. E ele não era feliz. E suicidou-se. E por causa desse meu irmão, eu entrei na doutrina espírita. Por causa dele. Porque uma noite, eu tive um sonho com ele. Ele num lugar terrível, horrível, de umas vibrações pesadas, escuras, ruins. Ele mal, e ele me dava a mão, e eu não podia segurar. Foi quando eu entrei na doutrina e foi visto comigo a sua presença. A sua presença. Então, fiz o tratamento para ele e para mim. E mais nunca. E passei quase uns 6 meses sem saber do que se passava. Quando foi um dia, eu estava em casa sentada. Tinha 2 cadeiras, uma de balanço, eu fiquei, uma outra ficou lá. Foi quando ele chegou e sentou-se, balançando a cadeira. Eu estava feliz. E eu também estou feliz que ele me levou para o caminho do amor. Ele me levou para o caminho da luz. Onde eu posso me ajudar. Onde eu posso ajudar o meu próximo. Onde eu posso dar a mão. Orientar, ajudar, dar amparo. Então, a família é uma bênção. Nós espíritas que já participamos da casa, nós temos uma missão na nossa casa, de trabalhar, de estudar, de aprender, de dar as mãos para que haja os fluidos através de nós, os passes, onde chegam os doentes, os sofridos, para que sejam libertados das suas coisas, das suas dores. Na casa espírita que trabalhamos, nós temos que ajudar. E não temos hora. É a dor quando chega. Nós temos um compromisso espírita com a sociedade em que nós vivemos, no sentido de tornar uma sociedade justa, de tornar uma sociedade melhor. Há pouco tempo houve uma eleição, oportunidade de mudar.
para que não haja mais dor, para que haja dignidade, para que não haja corrupção, para que todos sejam felizes, para que não haja fome, para que não haja nudez, para que não haja miséria, para que não saiamos pela madrugada levando sopa para os que moram na rua. Então nós temos esse compromisso no sentido de mudar, no sentido de tornar uma sociedade justa com os nossos exemplos. Portanto, meus irmãos, vamos chegando ao final e queremos dizer que o Espírito de verdade, não foi em vão que ele disse: espíritas, amai-vos, espíritas, instruí-vos, eis o mandamento. Portanto, este amor que nós falamos agora, esta doação, é o amor que perdura. Este é o amor que perdura. Este é o amor que nós fazemos, que se faz sem interesse nenhum. Que Jesus, na sua bondade infinita, ampare a todos, aos meus irmãos, todos que se encontram, todos os que sofrem, todos os que choram. Que alguém precise de amor e de luz, de conforto, procure a casa espírita. Procure o evangelho, procure a prece, procure a oração. O nosso mundo, o nosso Brasil, quero dizer, tem uma condição de ser o coração do mundo e a pátria do evangelho. E um jornalista perguntou a Chico Xavier como que o Brasil vai ser o coração do mundo e pátria do evangelho na situação que ele se encontra. Difícil. E não é de agora que o Brasil se encontra nessa situação. Ele diz, é muita dor, é muita sofrimento, é muita desigualdade social, moral, muita mentira, muita enganação. São coisas ruins. E Emmanuel aparece a Chico e diz: o Brasil será o coração do mundo e a pátria do evangelho, se os homens quiserem. Está nas nossas mãos a mudança de cada um de nós, da nossa vida, do nosso lugar. Que Jesus nos abençoe e nos ampare. Que esta jornada perdure, levando adiante essa mensagem, levando adiante este carinho. Que este casal amigo, que há uns dias atrás, depois deste convite, que eu aceitei o convite, eu ouvi quando a minha amiga Maria José disse: filha, ela chamava de filha. Aí eu entendi, aceito. Eu venho porque eu estou cumprindo uma tarefa. Eu não estou substituindo ninguém, eu estou cumprindo uma tarefa humana que eu aprendi com esta doutrina que nós amamos. Que a paz de Jesus continue. A gente fica sem palavras, né, para falar. Gisélia nos deu uma lição.